eu surgi lá com a hipótese, né, nessa interação, né, entre ciência política e economia, e eu tenho também essa visão sociológica, que o Brasil poderia se tornar uma potência. Eu sei que é uma coisa que o Paulo discorda, mas eu estou colocando aqui porque é o nosso debate. Claro. Né? Se tornasse fornecedor de commodities da Ásia. Né? O Brasil tem 200 milhões de habitantes, ele seria um estado da Índia. A Índia tem um estado lá, Pradesh, sei lá, tem lá o nome do estado, fica no norte da Índia, que tem 200 milhões de habitantes. Só um estado da Índia tem a mesma quantidade de habitantes que o Brasil. Então, vamos supor que o Brasil fosse aquele estado da Índia. Eu escrevi isso no artigo do Valor. O Brasil fosse aquele estado da Índia, 200 milhões de habitantes. Ele não está localizado lá, mas nada que o transporte e a logística não resolve. E aí ele produz tudo para a Índia e para a China. E aí ele seria um estado riquíssimo produzindo para a Índia e para a China. E eu botei em título desse artigo, quem tem medo das commodities. Rapaz, eu nunca recebi tanto e-mail na vida. Inclusive fiz amizade com gente do setor industrial, para você ver. Né? Setor industrial. E da Índia também, né? O pessoal da Índia te ligou também, né? Então eu queria colocar isso dentro desse debate. Ele está, né? É uma informação de um artigo que eu escrevi lá atrás, inspirado nessa conversa. E que eu acho que está dentro desse debate que vocês, nesse momento, estão aí travando. Boa, então vamos lá. Vou reagir um pouco ao que o Samuel falou e o Alberto. Eu estou sempre tentando reagir aqui da maneira mais didática possível para, enfim, obviamente, tendo em vista o que as pessoas estão assistindo, para que elas tenham clareza dessas divergências e tal, e a gente possa contribuir de alguma maneira, né? Então, um ponto que o Samuel falou, Samuel, a falha de mercado não é a produtividade de cada atividade, né? A produtividade de cada atividade é uma característica intrínseca dela, não é uma falha do cabeleireiro que ele não tem produtividade quando comparado a um trabalhador de uma indústria super high-tech. Isso é uma característica da atividade, né? Que o Baumol coloca como essa distinção entre trabalho fim e trabalho meio. Aqui não tem discussão de falha de mercado. A falha de mercado estaria na concentração, a concentração de mercado, que é a falha, né? E daí a dificuldade dos países emergentes entrarem em mercados concentrados mundiais, porque o problema é que não tem uma autoridade reguladora da concorrência no mundo. Então você fala assim, pô, eu quero pegar máquinas escavadeiras perfuratrizes, que os nórdicos são campeões. Ele enfia um trator no fundo da montanha e perfura aquilo, ou tipo o tatuzão, que você quiser, que faz um metrô. Quando você olha o mercado do tatuzão, tem 3 companhias no mundo que dominam a produção dessa máquina, que custa 50 bilhões de dólares, e é um mercado concentrado. Então, quando a gente olha todo o filé mignon tecnológico do mundo, ele está em mercados concentrados. E daí a dificuldade dos emergentes de ascenderem, né, e conquistarem esses mercados, onde eles poderiam acumular mais capital humano, ter mais produtividade, etc, etc, etc. Então, a falha que eu me refiro é essa concentração do mercado mundial. Com isso, obviamente, eu não digo que o Estado vai resolver esse problema. Aliás, isso eu até me alinho muito ao Samuel. É uma coisa que sempre me incomodou demais na visão heterodoxa, é a ideia da onisciência do planejador central. É evidente que o Estado, e veja, eu trabalho no mercado financeiro, eu sempre fui um cara de mercado, fui empresário, tive coisas, eu nunca tive um cargo público na vida. Aliás, eu nem, né, enfim, não eu sou até um cara meio heterodoxo do heterodoxo, né? Mas a questão da onisciência é uma coisa que me incomoda muito, ou seja, quem me garante que um burocrata público saberá qual é o próximo produto hit e qual é o próximo mercado da onda, né? Um burocrata sabe muito menos do que um empresário. Ele tem a capacidade de ajudar a planejar, de dar estímulos, de eventualmente sugerir linhas, mas um burocrata não é empresário. Eu conheço empresário, eu sei o que é ser empresário, né? Então isso me incomoda muito. Então eu não acho que a gente vai sentar em Brasília e falar, olha, produz isso, produz aquilo, faz isso, faz aquilo. Ao mesmo tempo, eu sei enxergar que os mercados são totalmente concentrados lá fora. Então, se eu soltar o empresário brasileiro, ele vai ficar só batendo a cabeça na parede, com gloriosas exceções, honrosas exceções que a gente tem, assim, campeões heróis, né? Que eu gosto muito de falar do campeão internacional, né? E aí eu vou já para uma coisa prática que o Samuel falou, que eu acho que o grande problema do Brasil é que ele fez campeões nacionais, mas ele não fez campeões internacionais, né? O campeão internacional que é a questão, né? Então, a Hyundai, a LG, a Siemens, a Volkswagen, a Caterpillar, são campeões mundiais. Eles eram campeões nacionais que conquistaram o mundo, foram jogar na liga de profissionais e venceram, e investem em inovação, estão na fronteira e assim por diante, né? Agora, como o Estado ajuda a fazer isso é muito complicado, está longe de ser um negócio trivial. Em qual setor também não é trivial, por exemplo, a indústria naval, pô, a gente tentou 3 vezes.
Será que é o caso de desistir? Bom, a gente tem um oceano gigante, nosso litoral é enorme, então faz sentido ter uma indústria naval? Faz, mas então por que será que a gente não conseguiu? Vamos olhar, né, o detalhe. A divergência maior que eu teria com o Samuel é o seguinte: para uma cabeça mais heterodoxa desenvolvimentista, não há desenvolvimento possível sem chegar lá em cima da escada. Como o topo da escada é concentrado, não há desenvolvimento possível só com o livre mercado no país pobre. Porque no país pobre as empresas não vão subir a escada. Esquece, elas não vão conseguir. Vai passar 10, 20, 30, 50, 100 anos. A política industrial é uma tentativa de subir a escada, mas também não há nenhuma garantia. A grande maioria dos países, inclusive, tentou e não conseguiu. Então a gente está meio lascado mesmo. Se a gente não conseguir fazer isso que o Samuel falou, de desenhar a política, de ver o custo, de fazer o diagnóstico, de desenhar direito, né? A Ásia, eu acho que a China, Coreia, Taiwan, né? Singapura são grandes exemplos, né? Porque eles implementaram muito melhor do que a gente, fizeram o diagnóstico melhor, e eles têm duas coisas que a gente não teve, Samuel, que eu acho que sai dessa literatura do que a gente chama de política industrial para o século XXI, né? Que, aliás, o Danny Roderick fala, don't ask why, ask how, né? Então, se preocupa em pensar no desenho da política industrial. Duas coisas que eles tiveram: meta para exportação, ou seja, tem que conquistar o mercado mundial. Não existe desenvolvimento autárquico, mercado doméstico. Tem que conquistar o mundo. Qualquer estímulo, qualquer política tem que ser temporária. Nasce com prazo determinado já. É 2 anos, é 5, é 10 e acabou. Porque senão você cria o rent seeker, né? Que é o cara que se dedica a defender a tarifa em vez de conquistar o mercado mundial, né? E tem que ter graduação tecnológica. Então tem que ter graduação tecnológica, tem que ser temporária, tem que conquistar o mercado mundial. Se não fizer isso, em geral, dá caca. E das commodities, para concluir, Alberto, o problema das commodities, do agro, todo mundo fala, Paulo, você é contra isso e tal. A questão é que o setor agro e de commodities, ele não representa mais do que 5 ou 6% do PIB de qualquer país rico, né? Veja que potências industriais são potências mineradoras e são potências agrícolas. Pega a Holanda. A Holanda é a 5ª maior potência agrícola do mundo e uma das maiores potências industriais. Pega os Estados Unidos, é uma potência de commodities, uma potência agro e uma potência industrial. Então, o que me incomoda no agro e no commodities é que no Brasil a gente tende a se acomodar e achar que só com isso, conforme você escreveu, e aí eu tenho uma divergência com você, só com commodities e agro, a gente não vai chegar, a gente precisa virar Chicago. A gente não pode ser Buenos Aires. Chicago virou uma potência industrial a partir da alavancagem do meio oeste e do agro, né, americano. Então, o commodity agro é insuficiente na minha visão, né? Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e a outra, né? Esse acho que é o ponto chave, assim, que eu destacaria. Eu falei demais, já vou devolver a palavra. Samuel, deixa eu tirar aqui, pegar o microfone aqui, que está funcionando bem agora sem o zonidinho. Não, acho que está ótimo. Eu entendi agora. Deixa eu só te fazer uma interrupção rápida, Samuel. O pessoal está adorando a live aqui, os comentários muito elogiosos, tá? Gente dizendo que tinha que ser o dia inteiro esse debate. Importante também aqui o que estão falando, tá? Uma live sem abobrinha, educada, né? Que era o meu objetivo aqui. Tudo que eu procuro fazer é nesse sentido. Divergência, sim, sempre com educação, sempre ancorado. O que vocês dois estão fazendo é ancorar os motivos da divergência. É fundamental para que as pessoas entendam. Perdão, Samuel. Não, vamos lá. Primeiro, achei a explicação do Paulo sobre a origem da imperfeição de mercado, enfatizando as estruturas de mercado e muita concentração em nível mundial desses setores de alta tecnologia. Acho super satisfatório, entendo o ponto, e, de fato, concentração, em geral, é uma falha de mercado mesmo, demanda algum tipo de ação. Então, acho que a gente tem muito mais concordância. Também tenho total concordância que política de desenvolvimento industrial ela tem que ter data para iniciar, data para terminar, e tem que ter objetivos de desempenho associados ao comércio internacional. E, como eu falei, esse é um tema de teoria positiva, de como funciona o mundo. O mundo econômico é complexo, então não dá para a gente ser muito dogmático aqui, a gente tem que estar aberto. Por exemplo, na literatura ortodoxa, nos últimos 4 anos, tem aparecido papers em journals da melhor qualidade. Por exemplo, tem, no ano passado, no Quarterly Journal of Economics, que é o jornal de Harvard, tem papers sobre a experiência na Coreia nos anos 70, gerando o desenvolvimento da indústria pesada lá. E tem esses temas lá. Parece que a coordenação lá foi bem feita, gerou conseguiu
enfrentar alguns problemas de economia de escala, e uma parte do desenvolvimento coreano foi gestado lá naqueles anos 70. Agora, se olha as políticas, 6 anos. 6 anos de uma política pesada. Depois eles desfizeram a política e abriram os mercados. A nossa indústria automobilística tem barreiras altíssimas há 60 anos. E aí eu acho que tem um problema que eu acho toda essa discussão que a gente está tendo, para mim, é uma discussão pouco importante, no sentido que ela tem a sua importância, mas quando a gente vai para os casos específicos, a tendência é não ter muitas divergências. Né? Vamos simular uma indústria com uma política, com subsídio, BNDES, com data para iniciar, data para acabar, com metas de exportação. O cara tem que ser muito liberal para ir contra. Você desenhar direitinho, estudar. O problema é o seguinte, é que eu acho que aí a heterodoxia comete um erro grave no debate público. Se a gente pegar os países que deram certo, eles fizeram isso, que até dá para fazer, é difícil, mas dá para fazer, mas no meu entender eles fizeram o mais difícil. Tem 2 itens que para mim são muito mais difíceis do que esse item. Esse item já é difícil, porque tem que desenhar política intervencionista direito. E olhando a experiência do Brasil, da América Latina e etc., é super difícil fazer isso. Mas acho que tem outros 2 itens que são anteriores a esse, que para mim são muito mais difíceis ainda. Esses países conseguiram construir sistemas públicos de educação universal, fundamental, de altíssima qualidade. Esse é o primeiro item. E tem o segundo item, que aí eu vou voltar nesse segundo item a discutir uma divergência grande entre o pensamento ortodoxo e heterodoxo brasileiro, e nessa divergência grande eu nem sei como o Paulo Gala se posiciona. Tá? Então, qual é o segundo item? Então, o primeiro item de divergência é que, por trás de toda a experiência bem-sucedida de desenvolvimento, tem lá, pode ter as intervenções públicas, aqui e acolá, para desenvolver essa ou aquela indústria, mas tem essencialmente um setor público que conseguiu dar educação básica universal de qualidade para todo mundo. E se a gente olha isso, agora o que eu vou falar não vale para todas as experiências, mas vale para todas as experiências asiáticas. Tem também um contrato social que produz uma taxa de poupança doméstica gigantesca. Isso que eu estou falando vale para o Japão, para Taiwan, para a Coreia do Sul e vale para a China. E não é poupança das empresas, como algumas pessoas acham. Se você olhar a abertura da taxa de poupança dos países do leste asiático e comparar com a Europa Ocidental, mesmo com a América Latina, a grande diferença de taxa de poupança com proporção do PIB não será na poupança empresarial, é na poupança das famílias. E aí tem uma divergência entre o pensamento ortodoxo e o pensamento heterodoxo brasileiro que está associado à formação da poupança. Primeira coisa, todos nós somos keynesianos, tá? Então a questão não está no Keynes. Agora, em que medida que eu sou keynesiano? A taxa de poupança de uma sociedade, conforme o ciclo econômico, ela oscila. Às vezes ela é, por exemplo, a do Brasil, às vezes ela é 12% do PIB, às vezes ela sobe para 18%, às vezes tem uma recessão, ela cai. Então, a poupança brasileira ao longo dos últimos 30 anos é alguma coisa em média de 16% do PIB, às vezes ela é 12%, às vezes ela é 20% do PIB. Essas oscilações que ocorrem na taxa de poupança do Brasil, elas são macroeconômicas, elas vêm da política macroeconômica. Agora, esse valor médio da taxa de poupança que a gente observa ao longo de décadas, para nós economistas ortodoxos, não é uma determinação macroeconômica, não é a política de câmbio, a política de juro que produz essa taxa média ao longo de décadas. É a microeconomia. É se você tem uma estrutura tributária, desce daquela maneira, é se você tem seguros públicos, desce daquela maneira, se você tem um sistema de previdência, desce daquela maneira. Ou seja, a média de poupança de uma sociedade ao longo de décadas é produzida pela microeconomia, pelas instituições, e não pela política macro de curto prazo. Então, se eu comparar o Brasil com a Ásia, os países de desenvolvimento industrial recente da Ásia, nós poupamos, em média, 16% do PIB,
e eles poupam 35, se eu chegar na China é 50. Essa diferença de média, para mim, não tem nada a ver com macroeconomia, não tem nada a ver com Keynes. O fato que faz com que o Brasil poupe 16% do PIB em média ao longo de 30 anos e faça com que a China continental poupe 50% do PIB em média durante 30 anos, para mim, não está associado à política macroeconômica, não está associado a juro-câmbio, está associado aos incentivos microeconômicos. E aí, um elemento importante da política de desenvolvimento industrial desses países do leste asiático é o fato da taxa de juros nesses lugares todos ser muito baixa. O fato da taxa de juros nesses lugares todos ser muito baixa faz com que o subsídio, o investimento, o esforço estatal para o desenvolvimento de um setor capital intensivo e também um setor capital humano intensivo seja muito mais barato, muito mais fácil, porque eles têm um sistema público de educação de boa qualidade e eles têm poupanças elevadas que produzem, como equilíbrio macroeconômico, juros muito baixos. Então, uma outra dificuldade que eu vejo no Brasil é, primeiro, que a gente não consegue, apesar de nós hoje gastarmos 6% do PIB, gente, a Coreia, que tem o melhor sistema educacional do mundo, o governo coreano nunca gastou mais do que 3,5% do PIB em educação. Nunca. Mesmo quando a Coreia era mais pobre do que o Brasil. Porque a Coreia só ultrapassou a renda per capita do Brasil nos anos 80. Até os anos 80, a Coreia era mais pobre do Brasil. E a Coreia, mais pobre do que o Brasil, nunca gastou o seu setor público mais do que 3,5% do PIB e gerou, com 3,5% do PIB, o melhor sistema educacional do mundo. Nós gastamos 6% e estamos lá atrás. E, além disso, a Coreia tinha taxas de poupança de 35% do PIB. E nós temos 15%, 16%. Então, é muito difícil gerar crescimento econômico na América Latina, e em particular no Brasil, que é um continente em que a qualidade da educação é muito baixa e as taxas de poupança são muito baixas também.